Sr. Presidente, falando então relativamente aos documentos provisionais de 2023, um documento que apelidou de investimento, quer na parte social, quer também em termos de obras. Queria, portanto, a sua análise geral a este documento, que ainda vai ser discutido em Assembleia Municipal, e que depois apontasse também os principais investimentos a realizar no próximo ano. Muito bem, a primeira coisa a dizer é que qualquer orçamento, enquanto documento, enquanto instrumento de ação para um determinado ano, não pode ser efetivamente descontextualizado daquilo que será a sua implementação. E daí que este orçamento é um orçamento que tem um contexto local, no município, e tem um contexto nacional. Do ponto de vista do contexto nacional, acho que é incontornável referirmos aqui o contexto macroeconómico nacional, onde temos, na realidade, que dar nota das dificuldades financeiras que estamos a viver e que iremos sentir face a dois factos muito relevantes. Em primeiro, uma crise energética e, em segundo lugar, um cenário inflacionista. E daí que este será uma das grandes almofadas onde assenta este orçamento. Do ponto de vista local, o orçamento que vamos fazer para este ano é um orçamento que terá de ter, sem dúvida, reflexo dos maiores acontecimentos associados à vertente financeira da Câmara Municipal de Vizela ao longo dos últimos 10 anos, praticamente, ou iniciativas que, de certa forma, influenciam diretamente. Uma das iniciativas, uma das questões que influencia diretamente o orçamento é a dívida, e esta está subjacente àquilo que é o PAEL, e que, na realidade, apesar de, em 2017, ter saído do PAEL formalmente o município de Vizela, na realidade, neste momento, continuamos a pagar o PAEL. Isto é, este ano o orçamento consta um valor de cerca de 10 milhões de euros e a sua percentagem de pagamento e de abatimento. Logicamente que também neste orçamento se reflete a redução que a Câmara Municipal de Vizela fez da dívida ao longo dos últimos 4 anos de cerca de 3,5 milhões de euros. E porquê é que eu digo que estes são fundamentos para termos em consideração no orçamento? Porque se não houvesse PAEL e a dívida fosse zero, tínhamos um orçamento. Se tivéssemos um orçamento de 13 milhões e meio, o orçamento seria completamente diferente. Com dívida de 13 milhões e meio, o orçamento seria completamente diferente. E a ter um orçamento de 10 milhões também é efetivamente diferente. Para além disso, eu acho importante termos a percepção de dois factos complementares. É que este é um orçamento que tem também em atenção a evolução do município ao longo dos últimos anos e a necessidade de manter essa trajetória evolutiva, por um lado, e por outro lado, que é um orçamento que continua, entre aspas, a assentar num conjunto de delegações de competências que foram transferidas para a Câmara Municipal de Vizela. Daí que, antevendo este contexto nacional e local, a Câmara Municipal de Vizela prepara um orçamento onde, na realidade, existe um conjunto de características essenciais. E como questionou e bem, existem aqui duas características que eu acho que são essenciais de destacar. Uma é a questão social, onde a Câmara Municipal de Vizela estabelece uma verba que poderá vir a ser aumentada de sensivelmente 1 milhão de euros para apoios sociais. Quer o apoio à habitação, quer o apoio à saúde, quer o apoio à família, quer o apoio excepcional às próprias famílias, quer o apoio ao terceiro setor, onde, ao longo de diversas rúbricas, se vai efetivamente percebendo os valores que a Câmara Municipal disponibiliza para esta área. Desde logo o apoio à habitação, por exemplo, na renda, na água, na eletricidade e com o investimento que está a acontecer nas habitações sociais, o apoio à saúde, na medicação, nos equipamentos médicos, e de forma complementar o facto de sermos um concelho que já tem a cadeira de dentista em funcionamento no centro de saúde e uma taxa de cobertura de 100% de médicos de família, ou então, por exemplo, a intervenção psicossocial através da consulta psicológica em serviços domiciliários que a Câmara Municipal de Vizela presta. E do ponto de vista do apoio à família, mais de 1 milhão de euros com o cheque bebê, com cerca de 180 mil euros por ano, com as bolsas de estudo, cerca de 75 mil euros por ano, os transportes escolares, 215 mil euros por ano, o kit escolar em cada início do ano letivo, 50 mil euros por ano, o prolongamento de horários, onde a Câmara gasta 275 mil euros por ano, a alimentação escolar, refeições e lanches, 235 mil euros, ou até o apoio ao envelhecimento em valores na ordem dos 20 mil euros. Quer dizer que todos estes apoios têm, na realidade, constituído
uma almofada social muito significativa e expressiva e que ganha muita força neste momento num quadro de investimento por parte da Câmara Municipal de Vizela e, por outro lado, numa crise que se antevê e com a necessidade de as famílias terem um apoio muito significativo. Do ponto de vista das obras, são diversas as obras que se vão dividir em dois grandes grupos, obras que vão ser feitas pela Câmara Municipal e obras que vão ser feitas pelas freguesias, mas com o apoio da Câmara Municipal. Das freguesias, eu falo, por exemplo, da ligação à Rua Porto Júnior, a paralela à 106, em Enfias. Falo no início do processo de requalificação da Rua de Lagoas, em Santo Adrião. Falo na construção dos passeios da Reta de Sá, em Santa Eulália. Falo, por exemplo, naquilo que é a conclusão de duas estruturas desportivas, quer do campo sintético em Santo Adrião, quer da conclusão do pavilhão em Santa Eulália. São um conjunto de obras que estão a ser efetivamente lançadas e que serão feitas em parceria com as juntas de freguesia, onde o envelope financeiro a estas obras está previsto na rúbrica das freguesias. Por outro lado, este é um ano que vai ser marcado por um conjunto de obras muito relevantes e muito importantes do ponto de vista daquilo que é a resolução de alguns problemas, por um lado, e da valorização e melhoria e atratividade do Concelho de Vizela. É a requalificação do castelo. Este ano a Câmara Municipal de Vizela tem no seu orçamento cerca de 2 milhões para dar início à obra do castelo. E tem também 1.850.000 euros para a conclusão dos passadiços. Quer dizer que só destas duas obras estamos a falar de 3.850.000 euros, o que é, sem dúvida, um envelope financeiro já muito significativo. Daí que, para além dos apoios sociais, para além das obras que irão efetivamente acontecer no Concelho de Vizela, existe também aqui alguns pressupostos que são mantidos e que estão associados ao investimento e à qualidade de vida. Desde logo, a baixa da carga fiscal que aconteceu ao longo dos últimos anos mantém-se para este orçamento, quer dizer que tudo que tem a ver com a matéria coletável será a esse nível. Vai haver, efetivamente, a manutenção daquilo que é a programação e a dinamização cultural. Vai haver também tudo que tem a ver com as medidas adotadas ao longo dos últimos anos do ponto de vista da preservação e o bem-estar animal. Vamos também continuar aquilo que é uma forte aposta no turismo e, por último e não menos importante, atendendo a que na realidade estamos a passar por um período de forte crise energética, um investimento do ponto de vista da sustentabilidade e eficiência energética naquilo que é a trajetória que tem acontecido ao longo dos diversos anos, quer a mudança de todas as luminárias para LED que primeiro foram nas freguesias, quer a conclusão daquilo que é, na realidade, a intervenção no centro urbano, que está praticamente em fase de conclusão. Daí que este é um orçamento, sem dúvida, marcado por estas características essenciais e que, na realidade, vai permitir continuar a executar aquilo que é um programa eleitoral que foi sufragado nas últimas eleições autárquicas e que nós pretendemos concluir da melhor forma. Falou também da recuperação da Rua Elisa Torres Soares. Sim. Portanto, numa altura também que se fala da necessidade de melhorar as vias de Sem comunicação, dúvida. bem nesse sentido. Sem dúvida, temos esta que é uma das artérias de enorme importância para o Concelho de Vizela e é nosso objetivo fazer esta intervenção dividida em duas fases, se assim poderemos dizer. Desde aquilo que é da zona do Castelo, mais precisamente da Rotunda dos Lions, até ao seu término, e fazer aqui uma intervenção do ponto de vista da requalificação do piso, e depois, inserido na obra da requalificação do castelo, a construção em frente ao castelo de uma praça, que será uma praça de passagem, mas com uma praça e respectiva passagem, e a sua ligação àquilo que é à Ponte Dom Luís, mais precisamente à Rua Abílio Torres. Daí que são infraestruturas que também, na realidade, estão previstas ser intervencionadas e que são, sem dúvida, muito relevantes para aquilo que é a circulação e o tráfego no Concelho de Vizela. Um dos grandes projetos para os próximos anos do município é a criação da cidade desportiva. Portanto, por aquilo que eu percebi, para o próximo ano, aquilo que está previsto, exatamente, é a aquisição de terrenos e a continuação
do projeto deste mesmo complexo. Sem dúvida, neste momento estamos a fazer o projeto e a concluir tudo que tem a ver com a necessidade de termos uma estratégia bem definida sobre as necessidades, as carências e o alargamento daquilo que é a intervenção que tem vindo a ser feita por este Executivo Municipal. Não podemos esquecer que a Câmara Municipal de Vizela, ao longo dos últimos anos, já fez uma grande intervenção em infraestruturas desportivas. Recordo os 4 sintéticos nas diversas freguesias, mais um que está a ser concluído em Santo Adrião. Recordo as intervenções em parceria nas diversas infraestruturas, desde o Minigolf Petergolf, desde aquilo que é o pavilhão municipal com a Fundação Jorge Antunes, desde a requalificação do pavilhão em Santo Eulália, até o investimento que a Câmara fez a apoiar aquilo que foi uma das maiores requalificações do campo do estádio do Futebol Clube Vizela. Daí que, na realidade, mantemos essa trajetória e, neste momento, é nosso objetivo, nesta primeira fase, concluir tudo que tem a ver com a aquisição de terrenos, em primeiro lugar, e depois consolidar um projeto para que possamos apresentar uma candidatura para uma grande infraestrutura desportiva no âmbito do quadro comunitário, mais precisamente no PT 2030. Já pode anunciar a localização, ao menos? O nosso objetivo é não anunciar, entretanto, a localização. Esta será anunciada no início do próximo ano. Estamos numa fase de criar condições para que todas as aquisições sejam feitas e preferimos que, depois de tudo estar concluído, apresentar um projeto mais consolidado, tal como temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Isto é, todos os projetos têm sido apresentados publicamente, depois devidamente consolidados e depois devidamente maturados e com a apresentação das devidas soluções financeiras para a execução dos mesmos. O que é que nos pode dizer? O que eu posso dizer é que, a nível das despesas com o pessoal, verifica-se única e exclusivamente um aumento de cerca de sensivelmente 20 mil euros. Este aumento é um aumento previsto com base naquilo que foi a análise das despesas do corrente ano e que tem a ver com, necessariamente, de um ano de consolidação daquilo que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos. Houve um conjunto de alterações muito significativas dentro da Câmara Municipal de Vizela por vários factos. Primeiro, porque quando assumimos funções foram de imediato integrados precários que vinham do anterior Executivo. Segundo, porque na realidade a Câmara Municipal de Vizela passou a tutelar as AECs, isto é, integrou as atividades extracurriculares e os professores, mais precisamente na Câmara Municipal, algo que estava delegado nos 2 agrupamentos de escolas. Por último, e não menos importante, porque na realidade a Câmara Municipal de Vizela fez um concurso onde foram colocados mais de 2 dezenas de professores numa primeira instância, de funcionários, numa primeira instância e numa segunda instância o dobro deste valor. Porque na realidade a Câmara Municipal de Vizela foi obrigada, dentro de um conjunto de questões, a articulação e o cumprimento daquilo que são os rácios nas escolas, e atendendo o cumprimento desses mesmos rácios, teve que aumentar o número de funcionários, o que na realidade permite perceber que este aumento foi feito através de um concurso público e que este concurso deu origem a essa integração. Associado a isto, o que se verifica também é que houve também aqui uma transferência de um conjunto de competências, quer aquelas escolas que efetivamente a Câmara Municipal de Vizela não tutelava, quer o Centro de Saúde, e outras competências associadas, e que com isto se gera uma consolidação de um conjunto de funcionários que até aqui não estavam dependentes da Câmara e passaram a estar. Contudo, tudo o que aconteceu ao longo dos últimos anos tem efetivamente uma conclusão no decorrer do presente ano, e isso não origina um aumento muito significativo neste momento e num ano de transição para o próximo ano. Origina, e olhando para a história da Câmara, na última década, repara-se nessa evolução, mas quando comparado este ano para o próximo ano, essa evolução não é muito significativa e expressiva. Do ponto de vista financeiro, referimos uma nota muito importante, é porque neste momento ainda não temos o Orçamento de Estado aprovado, e como não temos ainda o Orçamento de Estado aprovado, não podemos, de certa forma, verter aquilo que vai dar origem ao aumento da despesa e aquilo que vai dar origem no aumento da receita. Do ponto de vista do aumento da despesa, falamos, por exemplo, naquilo que é os salários. Se ficar fixado no Orçamento de Estado
os 8% que tem vindo a ser avançado para a função pública, teremos que verter esses 8% no orçamento da Câmara. Da mesma forma que, ficando o Orçamento de Estado aprovado, a Câmara Municipal de Vizela também terá que colocar um aumento do ponto de vista das dotações orçamentais a serem transferidas, quer no âmbito daquilo que é FEFização, dos FEFs, onde vamos ter um aumento de cerca de 516 mil euros, quer no âmbito daquilo que é a descentralização de competências, onde a Câmara Municipal de Vizela vai ter um aumento de 803 mil euros, num total do somatório de ambos de 1.319. Daí que este é um contexto global e que nos permite afirmar que, face a esta realidade, o aumento e o verdadeiro aumento que se verifica a nível de funcionários aconteceu ao longo dos últimos anos e que deste para o próximo ano será apenas a consolidação e até, de certa forma, a manutenção, se assim poderemos dizer, porque existe aqui um facto que é muito relevante. A Câmara tinha um conjunto de funcionários avançados, assim poderemos dizer, nas escolas, e estes funcionários que estavam avançados eram custeados diretamente com o orçamento municipal. E assim dávamos resposta às necessidades que os agrupamentos nos indicavam. A partir do momento que houve o concurso e a partir do momento que houve a integração de novos funcionários face a esse concurso, quer pelos números do concurso, quer pelos os funcionários que foram, de certa forma, pertencentes à bolsa de recrutamento, o que acaba por acontecer é que, como estão integrados e alocados às escolas, esta será uma despesa que o Ministério da Educação passa a suportar. Daí este equilíbrio orçamental que se antevê do ponto de vista dos recursos humanos para o próximo ano. Sei que também não haverá nenhuma mudança em perspectiva no que se refere às horas extraordinárias, como sublinhou. As horas extraordinárias, há aqui uma manutenção, não há uma subida muito significativa, uma manutenção progressiva, que na realidade já é algo que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos anos. Isto porque a Câmara Municipal de Vizela, em particular desde que assumimos funções, passou a ter um conjunto de iniciativas, passou a ter um conjunto de funções que até aqui não existiam. E nós não podemos querer ter estas respostas por parte do município sem termos, por um lado, um aumento muitas das vezes daquilo que são as despesas com pessoal. Sejam as despesas com pessoal efetivas, através dos seus salários, sejam as despesas com pessoal através de horas extras. E o que acaba por acontecer é que, na realidade, a Câmara Municipal de Vizela, quando assumimos funções, por exemplo, do ponto de vista de limpeza urbana, era praticamente inexistente. Do ponto de vista daquilo que é a proteção e a recolha animal, era praticamente inexistente. Do ponto de vista daquilo que é a animação e os eventos, do ponto de vista daquilo que é a dinâmica social que implementamos, também era praticamente inexistente. E estou a dar apenas e só estes 3 exemplos, poderia dar outros e muito mais, mas a verdade é que nós não poderemos querer que haja uma evolução muito significativa e expressiva por parte daquilo que são os serviços prestados pelo município e depois não termos, logicamente, um aumento do valor com recursos humanos e um aumento de valor com horas extras, porque na realidade são facilmente verificáveis quando acontecem e de que forma é que acontecem. A questão dos juros.